Pense em um jovem que desde cedo recebeu sonhos grandiosos de Deus, mas teve que passar por traição, escravidão e injustiça antes de ver a promessa se cumprir. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e sua família. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, a vida de José, filho de Jacó. Sua trajetória não é apenas um relato do passado, mas uma lição viva sobre como viver de acordo com o propósito de Deus. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Aqui exploramos temas profundos da Palavra de Deus para a edificação da nossa fé. E se você deseja compreender melhor como Deus conduz a nossa vida, assista até o final, porque a última revelação é a mais poderosa de todas. Agora pense comigo. Como você reagiria se Deus lhe desse um grande sonho, mas em vez de realizações imediatas, você enfrentasse dificuldades extremas? Essa é a história de José, um jovem escolhido por Deus, mas que precisou passar pelo fogo da provação antes de alcançar o plano divino para sua vida. Desde sua juventude, José já demonstrava um coração voltado para Deus. No livro de Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 11, vemos que ele recebeu sonhos proféticos, indicando que teria uma posição de destaque sobre sua família. No entanto, ao compartilhar essas visões com seus irmãos, despertou inveja e ódio neles. E aqui já temos a primeira grande lição. Quando Deus revela algo poderoso sobre o seu futuro, nem todos ao seu redor irão apoiar. Muitos não compreenderão os planos de Deus para você, e alguns até tentarão impedir que eles se cumpram. Os irmãos de José, movidos pelo ciúme, decidiram se livrar dele. Em Gênesis capítulo 37, versículos 18 a 28, vemos que eles o venderam como escravo para mercadores, ismaelitas, que o levaram para o Egito. Imagine a dor desse momento. Um jovem que recebeu um chamado de Deus, agora é tratado como mercadoria e arrancado de sua casa. Quantas vezes na vida passamos por situações que parecem contrárias às promessas de Deus? José poderia ter desistido, pensado que Deus o abandonou, mas mesmo na escravidão ele permaneceu fiel. A Bíblia nos ensina que José foi comprado por Potifar, um oficial egípcio, e mesmo como servo, o Senhor estava com ele. Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Aqui aprendemos algo crucial. A fidelidade a Deus não depende das circunstâncias. Você pode estar enfrentando desafios, mas se permanecer firme, o Senhor te sustentará e prosperará. Mas a história de José estava apenas começando. Mesmo sendo fiel, ele enfrentou outra provação. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo e, ao resistir, foi injustamente acusado e lançado na prisão. Quantas vezes nos sentimos injustiçados por fazer o certo? José poderia ter se revoltado, mas continuou confiando em Deus. Gênesis capítulo 39, versículo 21 diz: Mas o Senhor estava com José e lhe estendeu a sua bondade, concedendo-lhe o favor do carcereiro. Isso nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nunca nos abandona. Ele trabalha nos bastidores, preparando tudo para cumprir seu plano. E você já passou por momentos em que se sentiu injustiçado ou esquecido? Comente aqui. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Na próxima parte, vamos explorar como Deus usou a prisão como um degrau para levar José ao propósito que ele havia estabelecido.
O que parecia ser um fim, na verdade, era o começo do plano divino. Se você está gostando deste estudo, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Pense no momento mais difícil da sua vida. Agora, imagine que esse momento não foi o fim, mas sim o começo do plano de Deus para algo muito maior. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos novamente ao canal O Cajado Divino. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e sua família. Estamos explorando a incrível história de José. E se você acompanhou a primeira parte, já percebeu que os desafios que enfrentamos muitas vezes fazem parte do propósito divino. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite este momento para fazer isso. Ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus tem algo poderoso para revelar a você hoje. José foi vendido como escravo e, mesmo sendo fiel a Deus, acabou preso injustamente. Agora pense comigo, como alguém que recebeu um sonho grandioso de Deus pode estar preso? Isso faz sentido? Aos olhos humanos, parecia que tudo havia dado errado, mas Deus vê além. Na prisão, José poderia ter se entregue à amargura, mas escolheu permanecer firme. Gênesis capítulo 40 nos mostra que Deus começou a agir de maneira sobrenatural. No cárcere, José conheceu dois servos do faraó, o copeiro e o padeiro, que tiveram sonhos misteriosos. Deus concedeu a José a capacidade de interpretar esses sonhos e as revelações foram certeiras. O copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. Agora, observe algo importante. Ainda que José estivesse preso, Deus continuava usando seus dons. Isso nos ensina que o nosso chamado não depende das circunstâncias. Muitas vezes, achamos que só podemos servir a Deus quando tudo está bem. Mas José nos mostra que mesmo em momentos difíceis, devemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. E aqui há um detalhe ainda mais profundo. José pediu ao copeiro que, quando fosse restaurado, se lembrasse dele. No entanto, Gênesis capítulo 40, versículo 23, diz: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Você já sentiu que alguém esqueceu de você? Que você ajudou, mas foi deixado de lado? José passou por isso. Mas veja, o homem pode esquecer, mas Deus nunca esquece. 2 anos depois, no tempo certo, Deus moveu as peças do tabuleiro. O faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi nesse momento que o copeiro se lembrou de José e indicou seu nome. Agora, pare e reflita. Se José não tivesse sido vendido, não teria sido levado ao Egito. Se não tivesse sido escravizado, não teria ido para a casa de Potifar. Se não tivesse sido acusado injustamente, não teria sido preso. Se não tivesse sido preso, não teria interpretado os sonhos do copeiro. E se o copeiro não tivesse se esquecido dele por 2 anos, ele não teria sido chamado exatamente no tempo perfeito de Deus. Tudo estava sob o controle do Altíssimo. E aqui está uma lição fundamental. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, não importa quem tente te prejudicar, porque até as adversidades serão usadas para cumprir a vontade do Senhor. Gênesis capítulo 41, versículo 14, nos diz que José foi chamado à presença do faraó e rapidamente trocou suas vestes e se apresentou diante do rei. O próprio faraó disse que ouviu falar que ele poderia interpretar sonhos, mas veja a resposta humilde de José em Gênesis capítulo 41, versículo 16. Isso não está em mim. Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Aqui está a chave. José sabia que o dom vinha de Deus. Ele não se exaltou, mas deu toda a glória ao Senhor. E quando interpretou os sonhos do faraó, revelou que 7 anos de fartura viriam, seguidos por 7 anos de fome.
Mas não apenas interpretou, ele também apresentou uma solução, mostrando que Deus lhe deu não só discernimento, mas também sabedoria para governar. E então aconteceu algo surpreendente. Gênesis capítulo 41, versículo 38, registra que o próprio Faraó reconheceu que havia um Espírito de Deus em José. E nos versículos seguintes, ele o colocou como governador do Egito, tornando-o a segunda pessoa mais poderosa da nação. Veja que transformação, de escravo a prisioneiro, de prisioneiro a governador. Isso prova que quando Deus levanta alguém, não há quem possa impedir. Agora eu te pergunto, você confia que Deus está no controle da sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis? Comente aqui. Eu creio que Deus está conduzindo minha vida para cumprir seu propósito. Na próxima parte, veremos como a fome levou os irmãos de José ao Egito e como Deus usou essa situação para restaurar uma família inteira. Se você está gostando deste estudo, não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Pense no momento em que todas as peças finalmente se encaixam. Aquilo que antes parecia sem sentido, agora faz parte de um plano perfeito. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Que a paz e o amor de Deus estejam sobre sua vida e sua família. Hoje, chegamos ao momento mais emocionante da história de José, a restauração de sua família e o cumprimento total do propósito divino. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal O Cajado Divino. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem poderosa para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. No episódio anterior, vimos o emocionante momento em que José revelou sua identidade aos irmãos e os perdoou. Ele entendeu que tudo o que aconteceu foi permitido por Deus para um propósito maior. Mas ainda faltava um detalhe essencial: o reencontro com seu pai, Jacó. Após revelar sua identidade, José pediu que seus irmãos voltassem a Canaã e trouxessem Jacó e toda a família para viver no Egito. Em Gênesis capítulo 45, versículos 25 a 28, vemos a reação de Jacó ao receber a notícia de que José estava vivo. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E o coração dele desmaiou, porque não acreditava neles. Quando, porém, lhe contaram todas as palavras que José lhes havia falado, e viu as carruagens que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e Israel disse: Basta, meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Agora, veja que coisa maravilhosa. Aquele que Jacó pensava estar morto, na verdade estava vivo e reinava sobre o Egito. E esse momento nos ensina algo poderoso. Às vezes, achamos que tudo está perdido, mas Deus já está trabalhando em um plano de restauração. Jacó partiu para o Egito, e quando chegou lá, teve um dos momentos mais emocionantes de toda a Bíblia. Gênesis capítulo 46, versículo 29, nos diz que José correu para o pai e chorou em seu ombro por um longo tempo. Depois de anos separados, Deus restaurou aquela família. E veja que incrível! Deus já havia preparado tudo para que o povo de Israel crescesse e se fortalecesse no Egito. O faraó ofereceu a José e sua família a melhor terra, a terra de Gósen, para que habitassem ali. Aqui aprendemos mais uma lição fundamental. Quando Deus cumpre suas promessas, Ele faz de forma abundante. Mas há um detalhe ainda mais profundo nesta história. Quando olhamos para a vida de José, vemos um reflexo poderoso de Cristo. Pense nisso. José foi rejeitado e vendido por seus irmãos, assim como Jesus foi rejeitado por Israel.
José sofreu injustamente, mas permaneceu fiel, assim como Cristo. José foi exaltado e se tornou salvador do povo no tempo da fome, assim como Jesus se tornou o salvador da humanidade. E o mais importante, José escolheu perdoar e restaurar, assim como Cristo nos perdoa e nos restaura. José não apenas sobreviveu às provações, ele foi usado por Deus para transformar a história de uma nação inteira. E agora, eu te pergunto, você consegue enxergar o agir de Deus na sua própria história? Talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades, se sentindo perdido ou sem esperança. Mas lembre-se, o Deus que estava com José está com você também. Gênesis capítulo 50, versículo 20, traz uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Após a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram com medo de que ele se vingasse. Mas José respondeu: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso significa que até aquilo que tentam fazer contra nós pode ser transformado por Deus para cumprir um propósito maior. Se você crê que Deus está no controle da sua vida, declare nos comentários: eu confio que Deus está guiando minha história. E se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Antes de encerrar, quero te convidar a aceitar Jesus como seu Salvador, se ainda não fez isso. Não adie essa decisão, assim como José salvou sua família. Jesus quer salvar a sua alma e te dar vida eterna. Se você deseja entregar sua vida a Cristo, repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego minha vida. Reconheço que sou pecador e preciso da tua graça. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e guia-me segundo o teu propósito. Amém. Se você fez essa oração, procure uma igreja perto da sua casa e comece a sua caminhada com Cristo. Muito obrigado por acompanhar este estudo. Não se esqueça de se inscrever no canal O Cajado Divino e assistir a outros vídeos que estão aparecendo na tela. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.